Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos novamente fazendo a gravação do nosso podcast, episódio 71, que na verdade é o 72. É isso mesmo, gente? Eu tô meio perdido nas minhas gravações. Esse é o episódio 71, que é o 72, ou esse já é o 72, que é o 73? Eu acho que ele é o 71, que é o 72, né? Eu lembro que tinha esse marco de 70 episódios gravados, eu fiquei até feliz, né? 7 dezenas de episódios, mais o episódio 0 e tudo, achei bacana. Hoje eu tô gravando de novo na caminhada, porque a minha esposa me deu de presente aqui um fone de ouvido, e hoje é quarta-feira, hoje é dia 26, hoje é dia 25 de março. E esse episódio vai ao ar agora dia 29 de março. Então assim, tá bem em cima mesmo, né? Pois é. Teve uma nova estação agora, tem uma nova estação, a moto. Né? A passar na rua de 30 por hora esgoelando a moto, nunca vi. Necessidade, né? Enfim. Tem uma nova estação aqui no Eldorado, estação chamada Novo Eldorado, que na verdade já fica no bairro Novo Eldorado, e ela é um pouco mais, ela é mais próxima da minha casa, e eu estou fazendo a caminhada em direção a ela agora, né? E é melhor também que agora ela é o começo da linha, então é lá que o metrô vai estar mais vazio, e isso pra mim faz toda a diferença, e sentado, bonitinho, quietinho no meu canto. E hoje, então, eu vou fazer aquele esquema de gravar a metade do podcast na caminhada até o metrô Eldorado, Novo Eldorado, e depois eu vou gravar a segunda metade na caminhada da estação Santa Efigênia até meu trabalho, né? Então hoje é duas partes, a gravação é em duas partes. Tá um dia bonito em BH, um solzão azul, bom demais para fazer uma caminhada e falar um bocado durante a caminhada, né? Então assim, é o prenúncio de uma boa gravação. Só espero que o fone de ouvido coopere e o áudio não fique ruim, porque eu tenho que estar com o telefone na mão, o fio sacode, essas coisas acontecem, né? Eu espero que ele... Ih, esse aqui não é o fone certo. Tô com o fone errado. Oh, meu Deus do céu. Será? Vamos ver se eu troco o fone, pera aí. Beleza, galera, troquei o fone de ouvido. Vocês estão percebendo diferença na gravação? Eu acho que tá melhor, não tá? Eu acho que é tipo perceptível, né? Muitos de vocês devem estar aí assim: ah, Glória, agora eu tô ouvindo. Pois é. Vida corrida, cachorro internado na veterinária. Ontem tive de fazer altos percursos. Eu e minha esposa finalmente encontramos um lugar para trocar, pra gente se mudar, porque o senhorio aqui, ele apenas e tão somente pediu 50% de reajuste na renovação do contrato de aluguel, né? Tipo, simplesmente porque ele quer. Aí eu olhei, pensei assim: eu não vou nem negociar, eu vou devolver esse imóvel de novo para esse cara, porque a pessoa que te pede 50% de reajuste de qualquer coisa, ou ela quer ver o seu sangue, né? Quer ver você fazer das tripas coração para poder pagar o aluguel, ou então ela quer o imóvel de volta com muita urgência, né? E eu tendo a acreditar que a segunda razão é mais forte que a primeira nesse caso. Eu falei com a minha esposa: não, vamos entregar o imóvel de volta e vamos cascar fora. E aí o que rolou? A gente procurou a gente olhou bem uns 15 imóveis para poder se mudar. A gente vai se mudar e a gente vai devolver pro senhorio aqui o imóvel. E nós encontramos um lugar bacana. A esposa gostou. Se a esposa gostou, velho, pode ser uma palafita na beira do pode ser uma palafita na beira do penhasco.
Se a esposa gostou, meu filho, tá feito, entendeu? E nem é um apartamento bacana, mais espaçoso inclusive que o lugar onde a gente mora agora. E isso era mais uma coisa que estava aí apertando o cotidiano e agora não está apertando mais, né? Porque nós encontramos. Aí nós vamos organizar a mudança e tudo. Tem sido o começo de ano daqueles, meus queridos. Se vocês perceberam aí pelas constantes notícias, né? Pelas constantes atribulações e relatos do cotidiano. E de novo, só mais um dia no cotidiano do cidadão médio no Brasil. Nada de especial. Pois é. Não é porque é frequente que é normal, né? Não é porque tem tanta gente atribulada que é normal ter tanta gente atribulada. A gente não pode ficar normalizando essas coisas, não. Então, assim, se você está passando os perrengues da vida, fique esperto, presta atenção, para você não se derrubar por essas coisas. Tô andando aqui num lugar diferente. O sinal aqui é na subida, sinal de trânsito, os carros estão subindo. Então todo mundo vai acelerar aqui perto de mim agora. Vai ficar difícil de vocês me ouvirem, mas vamos que vamos. No episódio passado eu falei de atributos, né? Eu comecei falando de atributos, mas eu tenho a impressão de que eu não falei o suficiente, né? Tenho a impressão de que eu ainda não disse tudo que eu podia ter dito, né? Tudo que há para se dizer a gente não diz nunca, mas ainda tem muita coisa que eu possa falar, né? Então, assim, hoje eu vou continuar falando de atributos, tá certo? É o seguinte, quando a gente pega os sistemas clássicos, quando a gente pega o AD&D, o D&D e a OSR, a gente vê que tem uma carga muito grande nos atributos. O que eu já falei no outro episódio, eu não vou repetir nesse, né? Eu vou apenas relembrar que eu falei da questão dos modificadores que cada atributo dá, do peso deles no jogo, de como que os modificadores de força, destreza e constituição são os mais importantes, e inteligência, sabedoria e carisma nem entram em cena praticamente, né? Assim, comparativamente. Falei de como o jogo, exatamente por isso, ele tende a ser um jogo no OSR, no D&D, no AD&D, ele tende a ser um jogo que vai ser resolvido por uso de alguma coisa conectada à força, destreza e constituição, né? E como que isso não é uma parada que ajuda, vamos dizer assim, que agrega para um jogo mais... Eu não quero usar a palavra pleno, mas eu acho que pleno é a palavra, né? Tipo, a gente tem um conteúdo de um jogo que é vocacionado, é direcionado, né? Não é necessariamente pro combate, é muito pro combate também. Inclusive no D&D tem uma, como é que fala? Uma questão do XP, né? Do ponto de experiência, que você ganha um ponto de experiência pela, como que fala? Pela recuperação de tesouros. Acho que o AD&D primeira edição também. Você ganha, o XP é por ouro, né? Ele não é necessariamente pelo combate. Mas se você olhar também, todas as coisas, todos os estratagemas que você bola para evitar o combate, eles acabam passando por destreza, constituição e força. É uma ação de se esconder, é uma ação de escalar uma parede, é uma ação de provocar uma distração para a pessoa, né? Enfim, o que você tem são... E depois carregar a parada e conseguir tirar ela de dentro do lugar onde ela está, né? O exercício de logística. Então, assim, ainda que não seja direcionado pro combate, o que você tem é que esses atributos e seus modificadores acabam pautando todo tipo de interação que você espera ocorrer positivamente no sentido de desenvolver os personagens, né? E não é o que eu quero repetir, não faz sentido ficar simplesmente repetindo as paradas que a galera já fez e vou dar outro nome. Não vou fazer isso, né? A ideia é fazer alguma coisa
Não necessariamente nova, mas definitivamente diferente. Pelo menos um pouco diferente. Deve ter uma galera se remoendo aí ainda, que eu coloquei Constituição como tendo muito mais a ver com força de vontade do que com vigor físico. Mas com o tempo essas pessoas também vão entender que isso é simplesmente uma abstração, assim como são os atributos, né? Uma abstração necessária para reequilibrar o jogo e reconduzir o jogo, né? E por falar nessas abstrações, a gente tem umas que são assim muito profundas e muito enraizadas, tanto no D&D quanto no AD&D, né? Que são o quê? Modificadores raciais para atributos. Modificadores raciais para atributos. Então assim, o elfo mais 1 de destreza, menos 1 de constituição, né? E aí se você pegar que constituição não é apenas um marcador de compleição física, um marcador de saúde física muscular, né? E sim também uma coisa de força de vontade, uma coisa de perseverança, né? Uma coisa de fortaleza mental, vamos chamar assim, né? Você começa a ver que não faz sentido a criatura que vive 1000 anos não ter uma mente forte, uma mente sã, não ter convicção em si mesma. Então, por exemplo, na abordagem que eu coloquei de Constituição se referir também, né, ou principalmente, né, a uma questão de força de vontade, não faz sentido o elfo ter menos 1 de Constituição. Não faz sentido, você vai viver 1000 anos e seu corpo é mais fraco que a média, sua mente é mais fraca que a média. Não faz sentido, né? Também não fazia sentido anteriormente não, viu, gente? Porque o elfo já vivia 1000 anos, ele já tinha menos 1 de Constituição. Então ele é a criatura planejada para viver não sei quanto tempo, 10 vezes mais que o ser humano, 20 vezes mais que o ser humano. E o corpo dele é mais fraco do que o corpo de um ser humano, em média, né? Tem um redutor, vamos dizer assim. Não faz sentido nenhum se você parar para pensar, tá? O elfo, se você realmente pode ser uma criatura lá de 800 anos, por exemplo, né? Uma pessoa que já viu 3 ou 4 impérios humanos sucederem-se uns aos outros, e você tá aí para contar a história, firmão, feito um humano de 30, 40, 50 anos, não faz sentido nenhum que o seu corpo seja mais fraco, naturalmente mais fraco, do que o corpo de um humano, de um anão, de um halfling. Não faz sentido, tá? E o anão também é a tal da menos 1 de destreza e mais 1 de constituição, né? Vamos lá. Os anões não são conhecidos por serem artífices, pessoas que lapidam joias, inclusive, e que fazem aqueles escudos e aquelas armas todas adornadas e bonitinhas e tal. Aquilo não requer destreza, não. Então os artífices anões são renomados, são melhores que os humanos, rivalizam lá com os elfos, e os elfos têm mais 1 de destreza e os anões têm menos 1 de destreza. Tem um gap de 2 pontos. E aí o trabalho rebuscado dos anões é muito mais primoroso do que os humanos e halflings e todo mundo e tudo. E eles têm menos 1 de destreza. Faz sentido isso? Não faz, né? Então assim, esses modificadores, esse pedaço é muito importante, tá? Por que eu tô falando tanto nisso? Porque é muito importante que, pelo menos pra mim, que a gente observe bem como que, especialmente no AD&D, tá? Existe um descompasso entre o que o jogo diz que as coisas são e os modificadores que de fato existem dentro do jogo, tá? Então, para mim é importante que se entenda que não faz sentido que os elfos tenham um corpo medianamente mais fraco, né? Menos propenso à longevidade e sejam justamente as criaturas mais longevas. E também não faz sentido, por exemplo, os anões terem
menos destreza, mais constituição, viverem menos que os elfos. Tem um gap de 2 pontos, né, de constituição entre elfos e anões, que o elfo tem -1, o anão tem +1. E um gap também de 2 pontos de destreza, porque os anões têm menos destreza que os elfos. E os artífices anões serem tão bons quanto os artífices élficos. Não faz sentido. Se a gente pegar para os halflings também, os halflings têm -1 de força. Pô, -1 de força? Por que eles têm -1 de força? Porque eles são pequenos. Meu filho, com todo respeito e sem querer comparar espécies nem nada, você já tentou tomar alguma coisa de um chimpanzé que é menor do que um halfling? Um chimpanzé é mais forte que um ser humano. Ser mais fraco ou mais forte não pode vir, moço. Não tem a ver com tamanho, nem nada de nada, não. Ou, bom, vamos lá. Não tem a ver única e exclusivamente com tamanho, não, tá? E aí os halflings têm +1 de destreza. E sabe qual que é o curioso? Os halflings não são conhecidos por ter nada além dos melhores ladrões. A única coisa para a qual os halflings usam +1 de destreza. Eles não têm os melhores artífices, eles não têm nada do que seria o mais ágil. Eles não são conhecidos por serem os mais ágeis, inclusive, são os elfos. Eles não são os melhores equilibristas nem nada, eles são só os melhores furta-bolso da parada, entendeu? Então o que você tem? O que você tem, em resumo, porque a gente pode falar dos gnomos e pode falar dos orcs, mas eu acho que o recado já foi dado, né? O que a gente tem é que não existe uma aderência entre a caracterização das raças no AD&D, no D&D. Isso vale também para muitos outros jogos, tá? Eu estou citando apenas esses porque são os mais famosos, são os mais notórios, né? São os exemplos mais familiares, né? Então não existe uma aderência, uma conexão, um vínculo entre o modificador e, vamos chamar de lore, ou a descrição, a caracterização dessas raças. Então vamos dizer assim, enquanto a caracterização das raças do mundo de fantasia está contando uma história, os modificadores aplicados estão contando outra. Não faz sentido. E aí, quando eu comecei a pensar em cima disso, mas assim, fazer sentido, gente, nessa hora é essa questão, tá? Vamos dizer, não está tão bem contado quanto poderia estar, quanto eu acho que deveria estar, né? Então, assim, não faz sentido. E de novo, não faz sentido todo indivíduo, em média, de uma raça ser mais ágil, mais forte, mais bonito, mais sei lá o que, do que o outro de outra raça. E sabe o que isso virou? Com o tempo, virou uma degeneração absoluta em busca de bônus. Eu vou fazer um personagem elfo, por que não? Em AD&D, por exemplo. Vou fazer um ranger elfo. Por que você fazer um ranger elfo? Porque eu quero começar com 19 de destreza. Por isso. Pura e simplesmente por isso. Entendeu? Porque eu quero o atributo tal. Vou fazer um anão guerreiro. Por que não? Porque eu tenho +1 de força. Ou +1 de constituição. Eu quero fazer um bicho que começa com mais 5 pontos de vida. Mais 50% de ponto de vida por nível. Vira uma busca pelo bônus. Você não vai fazer um personagem anão porque você pensou, concebeu um indivíduo dessa raça que seja extremamente interessante de se interpretar. Não, você quer o bônus. Você está escolhendo o seu personagem pelo bônus. Ou seja, você está, desde a criação do seu personagem, subordinando o jogo de RPG à mecânica. E a mecânica não é o jogo de RPG. Eu quero interpretar um modificador +5. É isso que você quer? Eu quero interpretar uma Constituição 19. Como que alguém interpreta uma Constituição 19, pelo amor de Deus? Isso existe? Pense um pouco. Sabe, assim, não existe nenhuma correlação entre como seu personagem deve se parecer e os atributos que ele tem na ficha. Seu personagem pode parecer bombadão, fortão, grandão e tudo, e pode ter força 8. Não tem nenhum problema. Tem nada de errado. Tem nada. Mas é inverossímil. Não é inverossímil, não. Ele pode ser uma pessoa que simplesmente se entupiu, por exemplo, de esteroides. Ou ele pode ter fibromialgia.
E apesar de ter aquela musculatura toda, ela serve muito mais de peso do que de potência muscular. Ah, mas você está criando subterfúgio. Não, não tô não. Tem um tanto de gente que toma esteroide, que aparenta ter a força e não tem a força. Tem um tanto de gente que tem fibromialgia, que adoraria encontrar uma solução e não encontra, para poder usar toda aquela musculatura tão bem desenvolvida assim. Isso é normal, isso é do mundo normal. Uma coisa que é natural no mundo real, ela não pode ser considerada ridícula, né? Ou difícil de ocorrer no mundo de fantasia que tem dragão, elfo, magia e etc e tal. Então assim, a escolha do personagem, conforme esses sistemas clássicos, tradicionais, ela passa pela escolha dos modificadores de atributos, modificadores raciais de atributos. Então o que eu fiz? Eu não quero isso no meu jogo. O que eu fiz então? Cortei fora. Nenhum povo, olha a mudança do termo, nenhum povo tem modificador de atributo. Então você não ganha nem perde nada por fazer um Orim, por fazer um Erata, por fazer um Caetir, por fazer um nada. Tá certo? Lembrando que Caetir é o nome que seria aqueles que são como se fossem os elfos, Eratas são os halflings e Orins são como se fossem os anões. Eu digo como se fossem porque não são de fato, né? Porque se fossem mesmo, eu teria utilizado basicamente os mesmos nomes para descrever aquilo que é do mesmo jeito, né? Como existem mudanças, né, significativas, eu achei por bem dar nomes diferentes, né? Mas se você joga de elfo em Mystara, se você joga de elfo em Forgotten Realms, em Ravenloft, se você for adaptar seu personagem pro meu cenário e tudo, você provavelmente vai fazer um Caetir, que é o povo que mais se assemelha à raça dos elfos. Então, por exemplo, no meu cenário não tem raça, tem povos, né? E isso também diz muita coisa a respeito do jogo que está sendo criado e sendo jogado, né? E essa mudança não é só uma mudança cosmética, de dizer povos ao invés de raças. Por quê? Porque você tem cultura ao invés de padrão, né? Existem vários povos que podem ser Caetir. Só existe uma raça de elfos. Ah, mas existe outro elfo. Não existe outro elfo, sabe por quê? Outro elfo é outra raça. Ah, não, mas é como se fosse igual. Não, mas não é igual. Tanto é que você quer ver o quê? Os modificadores de atributos são diferentes. O Drow tem um modificador, o Alto Elfo, o Elfo da Floresta, tem um outro modificador, os Elfos Cinzentos são um terceiro tipo, os Elfos Alados um quarto, os Elfos das Sombras são um quinto tipo, os Elfos Prateados um sexto, os Elfos Dourados um sétimo, os Elfos Silvestres são um oitavo tipo. E esse só para citar os oficiais, tá? Esse só para citar os elfos oficiais de AD&D e D&D. Os anões também, os anões da colina são de um jeito, os do Erga são de outro jeito, os Sviftneblin, se eu não me engano, eu não sei se os Sviftneblin são gnomos ou são anões, então vou deixar isso de lado. Os elfos das profundezas também, os Deep Dwarfs também, são um terceiro tipo. Então você tem vários tipos de anões também, né? Então, porque são diferentes raças com diferentes modificadores de atributo. Então o que você tem? Você tem que no mundo onde haja povos, você pode se livrar de toda essa parafernália e construir culturas diferentes que não são baseadas em atributo e por elas não estão limitadas. Porque a partir do momento que você tem uma raça, que todo anão tem constituição mais um, você tem que ter que todos os anões vivem muito, são muito saudáveis e tal, porque o atributo obriga que seja. Quando você diz que não é bem assim, você não precisa se prender a isso. Então você ganha variabilidade no seu jogo. E variabilidade muito me interessa. Agora eu vou pausar porque o metrô chegou. Aí, ó, então, vamos continuar. Segundo pedaço da caminhada aqui, né? Eu tava destruindo os sonhos de vocês, né? Antes de fazer a pausa. Ai. Ô, galera, às vezes eu pego pesado na fala, tá? Desculpa. Não é de propósito, não é por mal.
Não tô com raiva nem nada, é só que eu quero me fazer entender. E às vezes no afã de me fazer entender, eu sou um pouco mais incisivo, né? Então assim, ó, primeiro de tudo, né, voltando desse intervalo para dizer o seguinte: eu me divirto no esgoto tão estourado aqui, credo. Eu me divirto muito jogando a D&D e jogando D&D e jogando OSR, tá? Esses jogos são bons. Se esses jogos não fossem bons, eu não estaria aí há 30 anos, né, intermitentemente, falando deles, lendo sobre eles, querendo saber deles, escrevendo para eles, mestrando e jogando, né, acompanhando o conteúdo, etc e tal. Se eu não gostasse de fato, eu não estaria aí tão conectado, né? Eu praticamente não tenho na minha vida amizades que sejam mais longas do que o meu convívio com o RPG, pra vocês terem uma ideia, tá? Então, é uma parada que eu levo nesse tom, tá certo? Porém, não é porque a gente gosta de uma coisa que a gente tem que estar sempre fazendo aquela coisa daquele mesmo jeito, naquele mesmo ritmo, mesmo tom, mesmo tudo igualzinho sempre, né? Se você é um cara que gosta muito de bolo de chocolate, ainda assim de vez em quando você vai querer comer uma torta de limão, né? Ou alguma sobremesa de pêssego, de abacaxi, de nozes, de coco, né? Por aí vai. Então, a minha ideia é dessas alternativas para a gente rever esses jogos e apresentar um outro jogo que quer sim ser melhor, mas convenhamos, não é lá uma perspectiva das mais realistas, né? Então assim, quando eu falo desse desequilíbrio nos atributos e etc e tal, eu estou falando de uma perspectiva de se prospectar novas maneiras, novas interações que talvez abrilhantem mais a experiência do jogo de RPG. A razão de ser desse papo todo aqui é basicamente essa, né? Então vamos lá. Eu estava comentando a respeito de como que a gente enxerga até mesmo as raças jogáveis em AD&D e D&D a partir da perspectiva que nos é dada dos atributos, né? E de como essa perspectiva ela encapsula, ela limita a quantidade de coisas que a gente consegue imaginar a respeito desses povos, dessas raças. E aí, de novo, é a mecânica pautando a sua fantasia. Isso nunca deveria acontecer. De repente é difícil você imaginar um grupo de anões acrobatas, né, contorcionistas. É difícil imaginar um grupo de anões que se esgueiram, né, que ficam bêbados facilmente, né? Não, meu anão, tem que beber muito. Não, às vezes o cara bebe e já fica alto com dois toques, né, de qualquer coisa. Então assim, um elfo todo musculoso, um elfo todo fortão, um Schwarzenegger de elfo, um Schwarzenelfo. Você não pensa, a gente não pensa isso. A gente deveria conseguir pensar isso. Mas é ridículo. Não interessa que seja ridículo. Não interessa que seja ridículo. Você acha que a galera do cosplay, quando eles conversam, eles olham nos olhos uns dos outros? Não, porque eles sabem que em determinada medida aquilo ali é ridículo. Mas não é porque é ridículo que deixa de ser divertido. Tá certo? Então tem de se ter essa perspectiva também. Gente de 45, 50 anos brincando de elfo, brincando, entendeu? De joguinho de fantasia, de conjurar magia. I cast Magic Missile, né? Magic Missile, né? É ridículo também. Então assim, qualquer coisa que você pensar, que você procurar aí fora do cotidiano, da sobriedade, da seriedade, vai só ridículo. Futebol é ridículo. Futebol é uma parada ridícula. Novela é ridículo. Muita coisa é ridícula, no entanto é divertida. Então a gente vai lá e faz, tá certo? Então assim, quando você
pauta seu jogo a partir desses modificadores, o que você está fazendo? Limitando a sua narrativa, limitando a sua capacidade criativa e a sua imaginação. A troco de quê? O que você ganha com isso? Nada. Nada. Absolutamente nada. Especialmente porque os modificadores não coadunam com a narrativa, não complementam a narrativa. Então, não há necessidade. Então, primeiro de tudo, ranquei fora esse termo raça, que pra mim não agrega. É um termo, inclusive, bem desagregador, né? No mundo real mesmo. Então, não compensa. Segunda coisa, ranquei fora o conceito de atributos para povos ou raças, ou o que quer que seja, etnias. Larguei mão disso. Pô, Eccleston, mas como que eu vou caracterizar melhor meu personagem então? Você vai caracterizar melhor o seu personagem caracterizando seu personagem. Então você veja, pensa o mundo real nessa hora. É tudo homo sapiens, pra cima e pra baixo, não é? Nós não somos todos homo sapiens? Sim, pois é. Então, se você pega, tem uns fenótipos, né, gente? Tem umas diferenças de aparência, né? Mas nós somos todos basicamente o mesmo bicho. Agora, se você visitar culturas diferentes, o que você vai ter? Você vai conseguir delimitar povos diferentes. Então, assim, um brasileiro nascido, crescido aqui no Brasil, né, que vai visitar, não precisa nem ir pra longe não, atravessou a fronteira, foi ali na Bolívia, né? Tem diferença cultural? Tem. É o mesmo povo? É. O idioma é diferente, a alimentação é diferente, tanta coisa é diferente. Então, assim, no meu modo de ver, ainda que você pertença ao mesmo povo, você pode ter variações culturais intrínsecas. Ou é que isso aí não é importante? É importante. Não será importante se você quiser que não seja importante. Se você quiser jogar em um mundo onde todo anão é do mesmo jeito e todo elfo também, onde todo mundo é igual, então pronto, então não vai ser importante mesmo. A sua fantasia vai ser aquela. E não tem nenhum problema. Se funciona, então funciona. Funciona, acabou. Agora, já imaginou um mundo no qual dois povos anões de linhagens, tradições diferentes, né, culturas, religiões, credos, costumes diferentes, de repente tem de lidar entre si, tem de se relacionar, aprender a conviver, um observar o espaço do outro, um começar a aprender com o outro, especialmente de maneira a conseguir vencer uma dificuldade em comum. Já imaginou isso? Já imaginou um grupo de Caeti que tem em seus maiores aliados um grupo de orins, né? Dois povos diferentes, mas que são tão próximos que determinados traços culturais de um são absorvidos pelo outro e eles meio que convivem contiguamente e, no entanto, preservam a sua identidade. Feito acontece em determinadas cidades do Brasil que são separadas por um rio, como por exemplo Juazeiro e Petrolina. Juazeiro no estado, Petrolina no outro, o São Francisco ali no meio, e do lado é uma cidade, do outro é outra cidade diferente, não totalmente diferente, mas ainda assim diferente, cada lado com suas tradições, seus modos de ser, suas datas comemorativas, etc e tal. Não é um mundo de jogo interessante? Quer o seu personagem cresça naquele ambiente, quer ele visite aquele ambiente. Olha como que você consegue criar mundos com possibilidades de interação muito mais interessantes. Olha como que você expande a sua fantasia. Ah, Eccleston, beleza, mas eu não vou fazer nada com isso. Beleza, não faça.
Mas no fundo da sua cabeça você sabe que está lá. Você sabe que se você mudar de ideia, esse convite está lá te esperando. Então assim, atributo no meu jogo não modifica os povos. Então não tem bônus nem penalidade por ser Caeti, por ser Erata, por ser humano, orc, Orim, ou o que quer que seja. Ô Exxon, mas e aí? Então não tem modificador? Ah! Então o modificador de atributo não diz nada? Ah, calma, calma. Porque a gente tem o seguinte. Primeiro de tudo, lembre-se, você pode ter um humano que foi criado pelos Orim e vive ali, né, aquela cultura. Então ele aprende aquela cultura. Dentro da cultura dos povos, todos os povos, existem, vamos dizer, caminhos, existem talvez tradições, talvez ordenamentos, talvez uma saga, que é a saga do seu personagem, né, que ele percorreu, que ao longo da vida deu a ele alguma melhor possibilidade que possa ser refletida nos atributos. Ah, Exxon, você está dizendo então que o elfo tem sim mais 1 de destreza e pode ter sim menos 1 de constituição? Pode, ele pode, mas não é só ele que pode. Todos os povos podem, né? Então você tem os caminhos dentro da sua cultura que podem permitir que você, dentro daquela cultura, tendo seguido aquele caminho, tenha sim um modificador em algum atributo. Como que é isso na prática? Muito simples. Todos, por exemplo, os personagens de qualquer povo que tenha uma maior expressividade lá em dança, canto, coreografia, contação de histórias, oratória, nesse sentido, todos eles, seguindo essa linhagem, essa trajetória, podem ter mais 1 de carisma. Ah, ele é da linhagem dos oradores, dos cantores de ópera, né? Na juventude ele frequentou um grupo de canto e apesar de ele não ter, ele ou ela, viu gente, tanto faz, ou ele, ou sei lá o que vocês acharem melhor, aquela pessoa durante a juventude frequentou um grupo de canto, por exemplo, coral de igreja, coral comunitário, cantores itinerantes, né, circo, o que você quiser, tá? Ele percorreu essa tradição e, apesar de, por um motivo ou por outro, não ter seguido aquela, vamos dizer assim, aquele percurso na vida, ele aprendeu as técnicas, desenvolveu e domina, por exemplo, a arte da oratória, que é um negócio que faz com que você seja assim melhor ouvido, melhor percebido, que as pessoas atentem mais para o que você tem a dizer, você tem ali uma capacidade melhor de se conectar com a audiência, você treinou isso, né? Então, por exemplo, por ter isso tudo, o seu personagem tem mais 1 de carisma. Por que ele tem mais 1 de... E aí? Ah, meu filho, pode ser um Caeti, pode ser um humano, pode ser um Erata, pode ser um Orim, pode ser um Orc, pode ser qualquer um. Então, nesse sentido, qualquer personagem pode ter essas orientações. Ah, Exxon, qual que é o limite? Bom, o limite é, no começo do jogo, 2 históricos nesse sentido para um personagem. Então você pode ter um personagem que tem mais 1 de força e mais 1 de carisma. Você pode ter um personagem que tem mais 1 de destreza e mais 1 de inteligência. Tudo conforme as regras. Então, por exemplo,
seu personagem na região litorânea, né? Por exemplo, tem um lago, tem o mar, tem rios, alguma coisa assim. O seu personagem desenvolveu fôlego, né? Então você pode fazer um personagem que costumava teve uma infância muito conectada com a água, por exemplo, e consegue nadar, consegue mergulhar, consegue pescar ostra na profundidade, que nem tem uns povos que fazem isso no Pacífico, né? Vai lá, mergulha 10 metros, chega lá nas ostras, pega e traz de volta para a superfície. Esse personagem, por exemplo, teria mais um de constituição. E de novo, ele pode ser um halfling, um elfo, no caso, um Erator, um Caetir, né? Ele pode ser humano, pode ser orc, pode ser qualquer coisa. Ele pode ser qualquer coisa, tá? E como essa mecânica é uma mecânica que não se encerra a partir da criação do personagem, ou seja, o seu personagem pode adquirir novas facetas ao longo do tempo, o que a gente tem é que isso pode ser aprimorado ou você pode adquirir novos a partir dos níveis do seu personagem. Então os modificadores de atributo do seu personagem podem vir da vivência do seu personagem. É claro que isso é escalonado de quando em quando na progressão de níveis, para não virar, né, uma maçaroca. Então, conforme a aventura vai desenrolando, de dentro daquilo que aconteceu com o personagem, do que ele fez ou do que fizeram com ele, ele pode desenvolver, vamos chamar assim, vantagens nos atributos. Então ele pode se tornar mais inteligente, ele pode se tornar mais sábio, ele pode se tornar, digamos, mais carismático, ele pode se tornar mais decidido, né? Tudo isso pode acontecer conforme a intensidade daquilo que esse personagem viveu. Isso pra mim é muito mais interessante do que você começar com mais um de constituição e menos um de destreza, ou com mais um de destreza e menos um de constituição, e essa parada ser assim estática e permanecer assim pro resto da existência do seu personagem. Não interessa o que ele faça, né? Porque pra mim, se um personagem no primeiro nível consegue derrotar um mal que tá ali enchendo o saco de uma galera há 10 anos, 20 anos, 50 anos, e ele volta triunfante, e esse mal pode ser o que quer que seja, né? Pra mim, esse personagem desenvolveu-se de tal forma numa trama que ele vai ter ganho alguma coisa no seu existir, né? Você vai ser visto ali por aquelas pessoas melhor. Só isso aí já te dá, por exemplo, mais um de carisma. Talvez você não soubesse o que era um morto-vivo, viu um morto-vivo pela primeira vez, aquilo te deu um baque, mas você sobreviveu ao desafio, você superou aquela dificuldade e por isso, né, por ter superado um dos eventos aí complicados da vida, essa personagem ganhou mais um de constituição, né? Existem, vamos dizer assim, eu chamo de regras avançadas, né? Complicações marginalmente desnecessárias, vamos chamar assim, que eu coloquei, que são assim: ao invés de você ganhar um ponto, você ganha 2, mas você pega um desconto em algum outro atributo. Então, por exemplo, o cara primeiro nível pro segundo, a pessoa lá, a clériga dele fez teve um encontro lá com mortos-vivos, conseguiu vencer o desafio, mas alguém do grupo morreu, algum personagem morreu. Algum personagem morreu. Aí o que acontece? Eu quero que a minha personagem aqui, a minha clériga aqui, a Lina Halloran, né, da Ordem do Grifo de Caramecos, de Threshold, eu quero que ela ganhe 2 pontos de sabedoria ao invés de 1 ponto só. Aí você vai dizer, por que você quer que ela ganhe 2 assim? E como é que vai reequilibrar isso? Eu quero que ela ganhe 2 pontos de sabedoria, porque agora
ela está mais ciente dos males do mundo, né, mortos-vivos, e eu quero que ela perca 1 ponto de constituição, porque ela não está tão confiante nela assim mais não, porque uma pessoa realmente pereceu e ela se sente culpada. Você está atrelando a experiência de jogo aos atributos do seu personagem. No próximo nível, se você quiser, você pode falar, não, agora eu quero que ela ganhe 2 pontos de constituição, porque ela recuperou parte da confiança e aprendeu um pouco mais sobre si mesma, mas ela vai perder 1 ponto de sabedoria, porque ela foi um ato um tanto quanto impensado que ela cometeu, foi uma coisa meio, como é que fala, reckless em português? Temerária, uma coisa meio temerária que ela fez, né? Ela agiu de maneira imprudente, né? Se expôs a um risco, e isso obteve um resultado que era melhor, né, que era o resultado que ela esperava. Então, no fim das contas, você vai ter o quê? Você vai ter reequilibrado. Você vai ter colocado a personagem, a Lina Halloran, ganhando mais 1 de sabedoria e mais 1 de constituição. Você apenas fez um caminho um tanto quanto mais tortuoso. Por quê? Porque, no modo de ver do jogador, a personagem passou por experiências um tanto quanto mais tortuosas. Tem nada de errado nisso. Tem nada de errado nisso. A ideia é que você modifique o seu personagem conforme você percebe que são as aventuras que ele está realizando. Tá certo? E aí é claro que eu não acho prudente, pelo menos nos 10 primeiros níveis, que seja uma coisa maior do que mais 2, né? Num atributo, mas o céu é o limite, cara. Você quer meter mais 4 no atributo? E lembra que esse mais 4 é modificador, viu, gente? Já é uma diferença grande. Mas você quer meter um mais 4 no modificador e esse mais ou menos é no modificador, então é muita coisa. Você quer meter mais 4 no modificador e menos 3 em outros atributos? Vai em frente. Você vai estar criando um indivíduo extremamente hiperfocado. Mas se você, jogador, e o mestre acreditam que isso é o que vai dar, é o que vai traduzir, né, para termos de jogo, aquilo que aconteceu na sessão de jogo, então é isso que vocês têm que fazer, tá? Lembrem-se, não é o sistema que pauta a narrativa, é a narrativa que pauta o sistema. Isso tudo que eu estou contando aqui, que eu estou colocando para vocês enquanto sistema, tem a ver diretamente com a experiência de jogo, tá certo? Bom, meus queridos, eu agradeço muito pela audiência de hoje. A caminhada está chegando ao final aqui. Por favor, assinem o canal, dá o like, divulga a palavra, me ajuda a divulgar o podcast, que essa temporada aqui ainda vai ser gratuita e tudo mais. E para as próximas temporadas eu vou fazer conteúdo mais específico. A gente passou para 104 assinantes no Spotify e passamos de 2.500 reproduções também no Spotify, que é onde a gente de fato começou, né? Então lá tá bem mais forte. Mas eu preciso fortalecer aqui no YouTube também, porque essa plataforma aqui vai ser muito mais adequada para eu demonstrar coisas, especialmente com relação a tabuleiro, regras, movimentação, situações práticas e táticas de jogo, tá certo? Obrigado, gente. Para quem tá vendo o podcast no dia, ouvindo o podcast no dia do lançamento, um ótimo domingo, um ótimo início de semana e fiquemos todos maravilhosamente bem. Muito obrigado.